Hoje eu quero falar da lente da Canon, a 100mm macro. Essa aqui não é a versão com estabilizador de imagem, é a versão mais barata, mas é a versão para full frame. Eu acho que já tem um monte de vídeo aí na internet explicando as características técnicas dessa lente e todo mundo indicando o quanto ela é boa, mas uma coisa que eu não tenho encontrado muitas vezes é uma comparação com outras lentes que não são macro, né? Especificamente nesse vídeo eu vou testar com a Sigma da 1750. Por que eu escolhi essa lente? Porque ela tem a menor distância focal, ou seja, eu consigo chegar mais próximo dos objetos para fazer uma comparação. Eu tirei várias fotos e vou colocar lado a lado essas fotos que eu tirei, obviamente em algumas situações que não são macros, tá? Até para vocês terem uma comparação, porque muitas vezes a gente pode pensar, vou comprar uma lente macro, que ela tem uma nitidez melhor, e ela vai servir, por exemplo, a mim tirar retrato. Não adianta, na verdade você vai gastar mais e não vai ter uma lente que atende a sua necessidade, ou na verdade até vai atender a sua necessidade, mas qualquer outra mais barata também atenderia e com um custo-benefício muito melhor. E aí vou tocar na questão justamente do macro dessa lente, que é onde ela se destaca, por isso que é uma lente macro. Então se você não pretende tirar foto macro, eu acho que ela não é para você, não valeria a pena você investir nela, tem outras opções muito melhor. Mas se você pretende, aí sim, acho que vale o investimento, até porque ela tem, de todas as outras versões que eu procurei para Canon pelo menos, um dos melhores custos-benefícios. Então, vamos lá. Olá, aqui é o Professor Rovier. Se é a sua primeira vez no canal, considere se inscrever e habilitar as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Então vamos falar hoje da Canon 100mm macro. Como eu comentei, tem outros vídeos com várias características dela. Um ponto importante que eu considero na hora de escolher uma lente macro é se realmente você vai tirar fotos de coisas muito pequenas. Se você vai utilizar para outras, para fazer retrato, para tirar foto de paisagem, acho que não faz muito sentido. Todos os testes vão ser feitos na 80D, que é a câmera da Canon que eu tenho, certo? Então, vamos lá para o computador, que assim eu mostro algumas comparações para vocês darem uma olhada e entenderem quando que vale a pena investir numa lente macro, especialmente nessa aqui 100mm. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é uma comparação, tá? Esse site aqui, para quem não conhece, é o dxomark.com, vou deixar ali o link na descrição. Ele tem tanto comparação de lentes quanto de câmeras, então quando vocês forem escolher uma câmera, eu acho que é bem legal vocês darem uma olhada nesse site. Aqui eu selecionei essas três lentes e eu botei a Canon 70D como a câmera que foi testada, tá? Ele não tem todas as câmeras, principalmente as mais antigas, mas as mais novas, a princípio, eles têm. Eu coloquei a 70D porque ela é uma câmera bastante comum, mas é só a título de comparação, só para vocês terem uma ideia, ela é uma câmera de 20.2 megapixels, né? Então isso aqui é importante, principalmente quando a gente vai avaliar o sharpness aqui dessa lente, é importante saber a câmera que vocês estão utilizando, porque aqui no sharpness, que é justamente a nitidez que a lente tem, ela vai te dizer quantos pixels ela vai perder quando utilizar essa lente. Então ele nunca vai chegar nos 20 megapixels, porque parte dessa resolução que a câmera tem, e isso acontece com todas as lentes que vocês utilizarem, vai perder um pouco de nitidez, que é o sharpness aqui, tá? Então, por exemplo, a 100mm 2.8 macro SM, que é essa que eu tenho, né, dos 20 megapixels ele perde 8 megapixels de nitidez. Já na versão L, ele perde 7 megapixels, e na versão 60mm, que é a versão crop, né, vocês podem ver aqui o mount dela é o EFS, ele vai perder então 9 megapixels, então é a que mais perde nitidez no caso dessa daqui. E aí ele tem outras características aqui que são interessantes, né? A transmissão, tá? Que é o correto medir em T-stops, né? Na verdade a gente fala que essa aqui, por exemplo, é uma lente 2.8, todas as três são 2.8, mas na verdade a que tem a melhor qualidade, que deixa passar mais luz, ou seja, que segura menos luz, é a série L, tá? Com 3.4 T-stops. Essa diferença aqui não é muito grande, não é significativa, tá? Vocês podem avaliar todas elas. Aqui, por exemplo, a aberração cromática na versão L, por incrível que pareça, é uma das que tem pior qualidade para esta câmera aqui, né? Então, dependendo da câmera que vocês têm, vocês podem trocar. Mas a nota mais baixa é justamente a de 100mm. Por que eu escolhi a 100mm? Porque ela é full frame, ao contrário dessa aqui, que acaba sendo por uma APS-C. Se eu trocasse algum dia no futuro por uma full frame, eu teria que trocar a lente também, porque essa aqui daria bastante vinheta, né, na fotografia. Então, achei que não valia a pena, até pela diferença de preço, mas também é uma excelente lente, sem dúvida alguma. Deixa eu mostrar agora para vocês os exemplos que eu queria mostrar, que é o de fotografia. Então aqui eu tirei, do lado esquerdo aqui vocês têm a 50mm, e aqui do lado direito com a 100mm. Basicamente, o que a gente está tentando ver é justamente a qualidade, a nitidez da imagem, né? Então ela é muito similar, tá? Aqui na 50mm ela vai provavelmente dar a impressão para vocês um pouquinho melhor a nitidez,
mas não é por causa da lente, sim por causa da iluminação. Vocês podem ver que inclusive aqui tem uma iluminação um pouco mais parelha, porque eu estava mais distante, aqui eu estava mais próximo da luz, então ele fez essa sombra um pouco maior, justamente porque eu tive que me aproximar para dar a distância focal. Vocês podem ver isso pelo fundo aqui eu estou bem encostado no fundo, né, justamente porque eu não tinha espaço suficiente dentro do quarto, e aqui eu estava bem próximo da lente, porque a Sigma 1750 eu tinha que ficar bem mais próximo para dar a mesma distância focal, e ainda tive que fazer um pouco de crop aqui para conseguir ajustar. Então vocês podem ver aqui que o tamanho é um pouquinho diferente, mas nitidez de ambas, né, tendo obviamente a iluminação adequada, é muito boa, desde que vocês tenham a iluminação que vocês precisam. Então, como eu disse aqui, pode até parecer um pouco mais nítido, mas é só por causa que eu estava um pouco mais distante da iluminação. E aqui, um objeto menor, né, então onde a gente tem que trazer ele mais próximo, a ideia foi justamente utilizar a Sigma 1750 na distância mais curta dela. Então aqui eu estava o mais próximo possível, que são 28 centímetros dela, né, eu estava o mais próximo possível, e na 100mm eu deixei só para deixar no tamanho. Então você pode ver que o tamanho aqui 6.000 por 4.000 é igual para as duas, eu tentei fazer o mesmo enquadramento só para vocês terem uma ideia. E aí quando eu aproximo 1 para 1 aqui, ambas as imagens, tá? Aí a gente começa a perceber que a 100mm começa a entregar uma qualidade de nitidez um pouco melhor, né? Tanto aqui, tá? Isso aqui não é por causa que ficou sem foco, você pode ver aqui também, onde tem, ainda está dentro do foco, onde a gente tem uma nitidez bem maior na lente de 100mm, e aqui, ó, vocês podem ver, já começa a surgir uma aberração cromática, ele começa a perder um pouco a questão de pegar a textura dos objetos, né? Então, o que acontece é justamente isso, é onde a 100mm começa a se destacar, não é, por exemplo, para vocês tirarem um retrato, tem outras lentes que são tão boas e são até mais baratas, mas quando os objetos começam a ficar menores, é que a gente começa a perceber essa diferença. Aqui a gente tem as duas lentes na abertura de 2.8, mas eu quero mostrar também para vocês aqui na abertura de 4, né, vamos aproximar novamente. Então, novamente, a gente pode perceber um pouco mais de nitidez, que, obviamente, as texturas começam a se embaralhar, justamente por causa da lente. Se a gente pegar nos cantos, né, dessa lente, fica mais evidente, olha aqui, a quantidade de aberração cromática que eu tenho nessa 1750. Obviamente, os 50mm dela não é a melhor distância focal que ela tem, né, mas a diferença é bastante grande quando começa a chegar nas bordas, principalmente. E depois eu fiz também uma fotografia em 11mm, para a gente ter uma comparação. Obviamente a questão de nitidez já melhora bastante, porque eu acabo fechando bastante o diafragma e ele começa a capturar, mas ele não perde a aberração cromática, né? Obviamente aqui aí eu ainda tenho uma qualidade muito superior na 100mm, que é onde ela começa a ter uma qualidade melhor. E aí eu cheguei na menor, deixando ela mais próxima, né? Não essa da esquerda, essa aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, na 1 para 1, deixa eu botar aqui para vocês, essa imagem aqui, ó. Então, com essa distância aqui eu não conseguiria em qualquer outra lente que não seja uma lente macro, né, me aproximar tanto da imagem para fazer a fotografia. Obviamente que a distância focal que ela tem é muito limitada, então um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente eu já tenho o desfoque da própria lente, certo? Mas vejam que ela entrega uma excelente qualidade quando a gente começa a realmente utilizar ela para aquilo que ela foi feita, que é a macro. Fiz um outro teste com objetos menores ainda, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Então aqui, de novo, a 50mm em 2.8. Aqui eu não fiz nenhum recorte, tá? Isso aqui foi o mais próximo, o da esquerda, que eu consigo chegar nessa da Sigma 1750. E aqui, da mesma forma, da 100mm, o mais próximo que eu consegui chegar para esta imagem, né? Então quando eu aumento 1 para 1 essas imagens, então é isso que eu consigo chegar aqui, tá? Vocês podem ver, inclusive, que ela tem bastante aberração cromática na Sigma. E aqui, aí que vocês conseguem ver a diferença do que eu tenho aqui para o que eu vou conseguir ter nessa lente aqui. Então eu nunca vou conseguir essa aproximação como eu tenho na de 100mm. Vamos ver outra aqui, eu fiz um crop, tá? Então vocês podem ver que aqui eu tive que cortar bastante a imagem, se eu tivesse que imprimir isso aqui maior, definitivamente não ficaria bom. Essa aproximação 1 para 1 que eu tenho nessa aqui, então muito pouco. E aqui em compensação, 1 para 1 eu consigo aproximar bem mais. Então basicamente é isso, eu vejo que eu tenho muito mais detalhes na minha imagem, né, onde ela focou realmente, porque ela estava no 2.8, e aqui eu não consigo me aproximar muito dessa imagem. Só para vocês terem uma comparação, aqui em F4, as duas imagens também, vamos aproximar aqui, então vejo que eu começo a ter mais nitidez ainda, porque aumenta a minha profundidade de campo da minha lente, e aqui o máximo que eu consigo é isso aqui de distância. E aí finalmente em F11, ambas as lentes, esquerda da Sigma, direita a 100mm macro, e aí quando eu aproximo, né, obviamente eu tenho uma profundidade de campo muito maior, né, então boa parte aqui eu tenho foco, mas como ele está muito próximo, assim, qualquer variação aqui já perde o foco, enquanto aqui eu tenho bastante objetos ainda, praticamente tudo
né, em foco, né? Então vem quase aqui de trás até aqui na frente, toda a imagem está em foco no f11, diferente da 100mm, que, olha aqui eu já perco o foco da minha imagem porque ela tem essa, por ser uma lente macro, ela tem essas propriedades. E aí, vamos ver a última aqui, justamente também em f11, tá? Mas eu tentei cropar as duas no mesmo tamanho, só para vocês terem uma ideia, só que quando eu coloco 1 para 1, essa é a diferença de zoom que eu tenho. Então aqui eu tenho uma imagem de 6.000 por 4.000 e aqui uma de 1.700 por 1.180, e no 1 para 1 vejo o quão próximo eu consigo chegar. Então é nessas distâncias, quando eu utilizo realmente a função macro, que essa lente começa a se destacar. Deixa eu mostrar outras imagens para vocês que com certeza eu não conseguiria fazer com uma lente normal que não fosse macro. Então aqui a gente tem uma outra imagem, apenas sem comparação, né, porque aqui eu não fiz com outra lente, mas essa aqui é com a 100mm e ela tá recortada, né, eu deixei longe, bastante longe até da imagem, e aí fiz um recorte nessa imagem. Para vocês terem uma ideia, aqui foi em f11 também, 1.125, tá? Era uma imagem que estava bastante iluminada, né? Inclusive estava no sol, e vejam a quantidade de detalhes que eu consigo capturar aqui, inclusive uma sujeirinha aqui, um pelinho que estava grudada na joaninha, né? Então eu consigo realmente bastante detalhe. Essa imagem eu não conseguiria fazer com a Sigma ou qualquer outra que não fosse uma lente específica para essa finalidade. E novamente, né, como eu tenho uma profundidade de campo bastante pequena, logo ela começa a sair de foco aqui, então por isso que eu tenho que trabalhar muitas vezes com abertura f11 para mim ter este tipo de imagem. Aqui 1 para 1, né? Vejam que eu posso me aproximar bastante, e eu poderia inclusive nessa imagem ter colocado a lente mais próximo para fazer a fotografia, e eu conseguiria capturar mais detalhes e o 1 para 1 ficaria ainda mais próximo, né? Provavelmente conseguiria pegar até aqueles detalhes ali, ó, apesar de estar relativamente longe do objeto. Vejam que tem uns pelinhos aqui, eu poderia chegar mais próximo para capturar essa imagem. Aqui uma outra imagem, né? Aqui 5.000 por 4.000, né? Mas se eu aproximar, tá aqui. Eu só tenho que achar aonde ficou o ponto de foco, porque como eu disse, é bastante sensível a distância focal, ela é bem limitada, então eu tenho que ser bem preciso. A maioria das fotos que eu fiz até hoje com ela foi no manual. Aqui uma outra imagem, vamos aproximar aqui, e tá aí, ó. Veja que eu consigo chegar bem próximo. E aqui eu estava relativamente longe da imagem também. Aqui outra imagem, só a gente ver onde é que está o ponto focal e se aproximar, tá aí a nossa imagem. Aqui uma outra imagem, eu fiz segurando na mão mesmo, né? É bem mais difícil, eu tenho que ter bem mais iluminação, né? Mas vejam que mesmo utilizando 1/80 segundos, a f2.8, eu tremi muito pouco, né? Ela ainda dá para ver que ela está um pouco tremida, né? Claramente a gente percebe. Aqui eu tive que aumentar um pouco a exposição também, ela está um pouco tremida, né? Dá para ver isso, esse desfoque que tem não é por causa da lente, mas porque segurar essa lente a 1.8 é bastante difícil, então esse é um dos pontos. Deixa eu mostrar essa outra para vocês. Eu também fiz aqui segurando na mão, 1/250, né, f3.5, eu queria tentar focar daqui até o fundo, mas não dá, essa flor, ela não tem uma profundidade muito grande, mas eu fui fazendo várias fotos, eu consegui essa, que eu gostei, que ficou legal, porque daí focou aqui na frente, e depois eu fiz outra que focou daí a abelha quando ela estava subindo. Ela não pegou bem na abelha, né? Mas se vocês aproximarem aqui, vocês vão ver que ela está mais aqui para a parte de trás da asa e não tanto da cabeça. Então vejam que apesar do inseto ser bastante pequeno, a distância focal que eu tenho, né, para essa lente ela é muito limitada. Então é bem difícil de fotografar, principalmente porque eu estava segurando na mão aqui. Mas definitivamente eu consigo muitos detalhes mesmo com essas limitações. Então dá para fazer várias fotografias bem interessantes. Então é isso, pessoal, uma outra imagem aqui. Então basicamente é isso. O grande objetivo da lente macro é para fazer fotografia macro. Se vocês estão buscando ela porque vocês acreditam que ela vai ter mais nitidez para fazer um retrato ou alguma outra coisa, eu acho que não vale a pena. Tem outras lentes que são tão boas ou até melhor do que ela para fazer isso, né? Até por ser uma lente de 100mm, uma talvez 70-200 seria muito mais interessante, que vocês têm uma capacidade de trabalhar com ela com a distância focal muito maior. Enfim, acredito que seja mais ou menos isso. Espero que vocês tenham conseguido ver alguns exemplos para tirar dúvida em relação ao verdadeiro uso de para que serve uma lente macro. Obviamente essas aqui não são as melhores fotografias que vocês já viram, mas eu tenho no meu Instagram, que eu vou deixar linkado abaixo também para vocês poderem dar uma olhada, e aí dá para ver quais foram feitas com a 100mm e vocês podem botar a opinião de vocês lá também. Então, para quem possa estar interessado nessa lente, eu comprei no próprio site da Canon, porque tem alguns cupons de descontos que vocês conseguem utilizar. Eu recomendo vocês procurarem esses cupons, inserirem lá no site, porque tem um bom desconto. Depois eu acabei comprando, mas eu vi que se eu tivesse inserido mais um cupom, teria dado um pouquinho mais de desconto. Então vocês podem lançar mais de um cupom, não esqueçam disso, não precisa ser um cupom só. Podem ser mais de um, vocês podem procurar inclusive na internet. Eu achei que foi um dos melhores preços, né? E aí vocês estão comprando na loja original da Canon mesmo, que é uma ótima opção. Chegou relativamente rápido, se não me engano entre 10 e 15 dias
levou para chegar. Tive dificuldade só com o rastreamento, porque bem naquele período eles estavam mudando a empresa pela qual eles enviavam, então na verdade dentro do site delas tinha como fazer o rastreamento por uma empresa que já não estava mais atendendo eles, e no final chegou pela outra. Então só não se preocupe quanto a isso, porque pode ser que aconteça e demore para chegar para vocês. Já faz 2 meses que eu estou testando essa lente, então eu já tirei várias fotos, inclusive essas que eu mostrei para vocês nesse vídeo, mas eu vou continuar utilizando. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês e ajudar vocês a tomarem essa decisão, se vale a pena ou não comprar essa lente, beleza? E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, habilita as notificações para não perder os próximos vídeos que vão ajudar você a melhorar o seu conteúdo. Um grande abraço e até mais!